lembro, já contei aqui uma vez. Eu estava fazendo a ronda, e aí eu cheguei bem perto do soldado, ele dormiu. E ele dormiu em pé, igual cavalo, pé para trás assim. Só não botou o pé para trás. Ele dormiu. E eu cheguei pertinho, ele não viu. Eu fiz assim. Ele. Ligeiro, hein? Pois não, sargento. Falei, tu estava rezando? Sim, estava rezando. Picareta, cara. O cara é muito rápido. Bom, abra comigo, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21. Se você tem Bíblia, né? Acesse aí. Se você tem no seu celular, acesse. Se você tem de papel, abra. Você que está online também, abra na sua casa aí, no seu trabalho. Você que é guarda, sentinela, ou está trabalhando à noite. Se você pode, né? Se não atrapalha o seu trabalho, acompanhe com a gente aí também. Aí eu ia dizer, você que está dirigindo, abra a sua Bíblia. Aí está amarrado, né? Aí de repente, um a menos na online. Está repreendido. Não dá ruim, né? Dá um negócio. Você que está no volante, sai daí. Encosta o carro. Aleluia. Lucas 11, 21. Quando um homem forte, falar comigo, homem forte, bem armado, repete assim, ó, bem armado. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Até aqui. Espírito Santo, fala conosco, ministra a tua palavra boa, perfeita, agradável, e traga ao nosso coração verdades, para que a gente saia daqui melhor do que entrou, e alguns de nós saia daqui transformado. E quem crê, diga amém. Esse versículo, esses dois versículos que eu li, eles estão dentro de um contexto. Não vou ler o contexto agora todo o capítulo, mas eles estão dentro de um contexto de batalha espiritual. Sim, por muito tempo na igreja evangélica, a batalha espiritual foi uma máxima e entrou muito misticismo, e a batalha espiritual virou um exagero. Tudo era demônio. E aí Hellmans era homens do inferno, né? Coca-Cola era alô diabo de trás para frente. Aí, se olhar no rótulo, tem gente que vai chegar em casa e vai olhar. E aí tudo era demônio, né? Tudo era demônio. Pegava uma coisa na mão, isso aqui tem uma aspa, pode ser um demônio. Aí a Disney, tudo na Disney era do diabo. Também não estou dizendo que tudo da Disney é de Deus, mas era um exagero. Houve um exagero, tudo era batalha espiritual. Mas por outro lado, tem um desequilíbrio quando a gente ignora o mundo espiritual. Aqui é um desequilíbrio não saudável. Porque se você nunca expulsou o demônio, eu posso levar um dia comigo para você ver que é um demônio manifestado no corpo de uma pessoa. Ele é mais real do que você, porque foi criado antes de você, inclusive. Ele é verdadeiro. A batalha espiritual não é mentira. Os demônios existem, possuem pessoas, influenciam governos, atuam diretamente em sistemas religiosos, em tanta outra coisa. A prova é que esse texto está dentro de uma batalha espiritual, é que Jesus está sendo acusado de expulsar demônio por ter demônio. E os acusadores diziam, sabe, Jesus acabou de expulsar um demônio, acabou de libertar uma pessoa da prisão de demônios. E aí eles falam, sabe por que ele expulsa demônio? Porque ele tem demônio, e o demônio dele está expulsando o demônio. Aí Jesus fala, mas uma casa dividida não subsiste.
Como que um demônio está expulsando um demônio? Não faz sentido. Se eles são demônios, eles não se expulsam. Então eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus, e ele usa essa parábola, esse exemplo, essa figura de linguagem para trazer uma verdade. E eu quero trazer uma verdade em cima desse contexto de batalha espiritual. E você e eu, como homens, sendo sacerdotes do nosso lar, sacerdotes do que Deus nos confiou, líderes na esfera que for, você tem responsabilidades e o diabo sabe disso. E se ele puder destruir você, sua casa, principalmente seus filhos, seu casamento, ele vai saquear os seus bens. Porque o texto diz que um homem forte, bem armado, guarda a sua casa. Seus bens estão seguros, mas quando chega alguém mais forte, o vence. E se é mais forte e o vence, vai tirar a armadura que ele confiava. Então esse homem forte, ele confiava numa armadura. E o inimigo vem e tira a armadura dele e toma os bens, toma o que era dele, toma os filhos, toma a filha, toma a esposa, toma a empresa, toma o que ele puder tomar. Se ele conseguir entrar, passar por você, por mim, pelo lugar que Deus confiou. Então, dentro desse contexto, eu quero expor cada partezinha desse texto, para a gente ver as verdades que tem aqui dentro. Então a primeira coisa que eu aprendo é que um homem forte, então aqui não é mulher, não é gênero, é homem mesmo. Então, mas a mulher é forte. Não, é o homem forte aqui. É quem governa e protege a casa. É você. Então a sua mulher não foi chamada para proteger a casa. Você foi. A sua mulher não foi chamada para descer no porão quando tem um barulho. É você que foi. Obrigado pelo amém. Alguém falou amém aqui? Tem homem que fala, ai amor, um barulho, vai lá. Não, é você, é o homem forte, é o homem. E homem forte aqui não necessariamente é um homem com massa magra, com musculatura, com performance, hipertrofiado, não é disso. É o homem forte, é o homem que sabe a força que tem. Ele sabe o lugar que é dele. Mas irmão, não é difícil botar na internet, ver briga de pessoas e baixinho dando sova em grandão. Por quê? Não tem a ver com força física, tem a ver com autoridade. Então o homem forte é um homem forte. Ele não é que ele tem 13 anos ou tem 90, ele é um homem forte. Até porque tem jovens de 13, 14, 15 anos que já estão se tornando e já são homens fortes. Não está casado ainda, mas já é um homem forte. Já sabe se posicionar diante da droga, já sabe se posicionar diante do pecado. É um homem forte. É um homem que fala não para o álcool, não para a prostituição e o casamento. É um homem forte. Com 15 anos é um homem forte. Então essa força não tem a ver com idade, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com força física, tem a ver com autoridade. Que Deus falou, homem forte. Então, não sei você, mas eu sou o homem forte da minha casa. Quem é? Quem também é? Levanta a mão e fala, sou eu. Você é o homem forte da sua casa, eu sou o da minha. Eu tenho uma jurisdição, é a minha jurisdição. E eu não posso terceirizar isso, é a minha jurisdição. Então, o homem forte, e é interessante que não é o moleque forte, não é o pirralho forte, é o homem, porque a Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe, e se tornar uma só carne. Não, o moleque não deixa pai e mãe para formar família. Quando um moleque forma família, a mulher sofre. Então tem que ser homem para formar uma família. Tem que ser muito homem para formar uma família. É um homem que deixa pai e mãe. Muitas vezes nós podemos até nos sentir fracos, mas a palavra nos encoraja. Sede fortes e corajosos. Para quem que é a força? Para quem que Deus fala seja forte? Para quem? Para quem se sente fraco. Para quem que Deus fala seja corajoso? Para quem está com medo. Então nós podemos ter medo, e nós podemos ter fraqueza. Então aí ele olha para nós e fala, você é um homem, sim, posicionado, é um homem forte, está se sentindo fraco, seja forte.
Está com medo? Seja corajoso. Não tem problema, Josué, você ter medo e fraquezas, mas não sai da tua posição, não muda de lugar. Força é para os fracos e coragem para os medrosos. Mesmo que eu e você não nos sentimos tão fortes, eu quero te abençoar, você que se sente fraco e com medo, seja forte e corajoso. Recebe essa palavra no seu coração. Segunda coisa, o texto diz, ele é bem armado. E aqui eu não quero causar polêmica. Mas eu acredito que o homem de bem tem direito de se armar. Porque um homem bem armado protege a casa. Não, repito, não estou incentivando você. Vou deixar bem desenhado aqui. Ah, pastor, armamentício. Só falei que está escrito. Não, eu não vou falar nada. Um homem bem armado. Ó, está escrito. Eu só li o texto, gente. Você nem ficar bravo comigo. Está aqui, ó. Homem bem, o quê? Bem deitado? Não. Bem apaixonado? Amado, está escrito amado, né? Um homem bem armado. Isso aqui eu deixo na consciência de cada um. Mas eu vou usar aqui palavras como sinônimos do bem armado: bem equipado, bem treinado, bem preparado, com armas eficientes. Armas eficientes contra a perseguição, contra a acusação, contra a sexualização das nossas crianças, contra as mentiras do diabo, contra a dissolução de casamento, contra a ideologia de gênero. Homem bem armado. E aí você pensa, não, bem armado, então eu já tenho a minha guardadinha lá em casa. Você está armado fisicamente, mas espiritualmente está totalmente vulnerável. A Bíblia está trazendo um relacionamento de armado como alguém pronto para o combate. E a maioria do nosso combate não é físico, é espiritual. Então o homem bem armado, ele se prepara. Ele treina. Jejum, oração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou pregar aqui um dia com 97 anos de idade. Bem, talvez eu vou ser o pastor jubilado, não vou ser mais o pastor presidente, mas vou ser convidado. Aí eu vou vir num culto, aniversário da igreja, aniversário de 68 anos de Abba Pai. Aí eu vou estar aqui e vou dizer: não deixem de jejuar, não deixem de orar, não deixem de ler a palavra, não deixem de ter comunhão com os irmãos, não deixem de confessar suas tentações, leiam bons livros, cresçam, treinem, sejam bem armados, porque isso é para a vida toda, e para todo crente, para todo que quer ser bem armado. E com 97 anos eu vou ler e vou descer. Ou talvez vou pregar numa cadeirinha. Ou não, né? Vai que eu estou bombando com 97 anos, correndo, fazendo 5 km na corrida da Papai. Fazendo funcional, bombado, botando foto com a regata. Pensa, calma. Hipertrofiar, volta. Daí acordei, estava dormindo, era um sonho. Treinamento difícil, batalha fácil. Quem soa no treino não sangra na guerra. Então Deus está dando oportunidades para mim e para você todos os dias para nos aquecer. Quando você jejua, você não está no meio da guerra, você está treinando para a guerra. Aí você pensa, para que estudar a Bíblia? Está tão bom, não tem nem problema. Mas quando você estuda a Bíblia, você se ferramenta, você se arma para o dia da guerra. Quando você jejua, você coloca munição na sua vida espiritual. Quando você ora, você coloca munição na sua vida espiritual. Aí você fica municiado para o dia do combate. Senão, quando chegar o dia do combate, tu puxa e não tem nada.
Você vai lutar com armas espirituais sem munição. E não se jejua no dia da guerra, jejua antes. Por isso que tem que ter uma vida disciplinar, para poder estar sempre preparado. Posso ouvir um amém? Então é um homem, primeiro é um homem, segundo, bem armado. Terceiro, olha que lindo, ele guarda a sua casa e seus bens estão seguros. Guarda. E eu quero usar aquele exemplo que eu usei antes. Ele é hombridade. Olha que lindo a tradução de hombridade. Eu fui buscar as qualificações de hombridade. É qualidade exclusiva do homem: brio, elevação, virilidade, nobreza, valentia, coragem, bravura. Isso aqui é hombridade. Então um homem que guarda, sentinela. E o sentinela não pode dormir, porque se ele dorme, todo o quartel está desguarnecido. E quem já serviu aqui sabe como funciona. Tem um quarto de hora, e os soldados estão acordados por 2 horas, 2 da manhã, 4 da manhã, os quartos de hora. Enquanto uns soldados estão na hora, os outros estão todos dormindo. E se esse soldado dorme também, o inimigo pode saquear todo o quartel. Então você é um sentinela que guarda a casa. Não durma, não se distraia, porque Satanás não brinca de ser Satanás, o diabo não brinca de ser diabo, e os demônios não brincam de ser demônios. Não brincam. Então não dorme, não distrai. Eu lembro, já contei aqui uma vez, eu estava fazendo a ronda, e aí eu cheguei bem perto do soldado, ele dormiu. E ele dormiu em pé, igual cavalo, pé para trás assim. Só não botou o pé para trás. Ele dormiu. E eu cheguei pertinho, ele não viu. Eu fiz assim. Ele. Ligeiro, hein? Pois não, sargento. Falei, tu estava rezando? Sim, estava rezando. Picareta, cara. O cara é muito rápido. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo a ronda e de longe assim eu vi uma luzinha de celular. E não pode ficar com o celular, porque o sentinela no celular demais se distrai. Bem, uns amém, bem mais ou menos, né? Mas um sentinela no celular demais se distrai. E o sentinela no celular demais, quando você para numa imagem de uma mulher seminua, o algoritmo sabe que você parou ali mais de 3 segundos, ele vai mandar mais para você. E você se acha esperto. Até o algoritmo está dando um banho. O Exu algoritmo. O Exu caveira e o Exu... Aí eu olhei de longe, eu vi aquela luzinha. E quando eu estava vindo, eu não queria pegar o soldado dormindo, então eu vim arrastando o pé. Se estava dormindo, acordar. E eu vim arrastando o pé. Quando ele me viu de longe, eu só vi uma luzinha assim. Aí eu cheguei ali, soldado tal, serviço sem alteração. Tudo bem, soldado? Eu vi uma luzinha que parecia um celular. Não, sargento, imagina, estou atento. Eu vou te perguntar mais uma vez, eu vou te dar uma chance. Peraí, sargento, vou ali pegar. Aí ele foi lá no mato. Mas eu estava vendo louvor. E eu lembro até hoje. Qual é a cantora que ele estava ouvindo? A Cassiane. Estava ouvindo Cassiane. Aqui passou louvor e adoração. Estava com Jesus aqui buscando Deus. E a gente pode dizer assim: eu estava na igreja e eu não cuidei da minha esposa. Eu era pastor, eu tinha tanta gente para cuidar, e aí acabei não cuidando da minha casa. Não justifica?
podia estar vendo louvor, mas não era hora de ver louvor, é hora de guarnecer. Não tem problema assistir louvor, e não tem problema ouvir a Cassiane. O problema é você estar aqui, ou estar fazendo coisas para você, ou até para Deus, desguarnecendo a sua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, guarda a sua casa. O que é a sua casa? Sua casa é tudo que tem preço, tudo que o dinheiro compra. Seu bom nome, né? a sua reputação financeira, o que envolve o seu trabalho, envolve tudo que leva, tudo que tem o seu nome. O diabo quer roubar também. Mas não é só a casa, ele leva os bens. E aqui os bens não é o que tem valor, não é o que tem preço, é o que tem valor. Os bens é o que o dinheiro não compra. Porque quando o diabo leva alguma coisa que o dinheiro compra, a gente pode trabalhar e comprar de novo. Mas algumas coisas a gente não consegue mais comprar. Eu estava conversando, eu vou usar de exemplo, um homem, claro que eu não vou citar, não vou expor, mas estava conversando com um casal, não muito tempo, e a mulher disse: eu não quero mais ficar com ele. Foram mais de 10 anos juntos, ele me traiu algumas vezes, ele mente constantemente, e eu não quero mais. E eu vi uma mulher nobre, angustiada, porque perdeu um casamento. O coração dessa mulher foi roubado, machucado, ferido. O diabo pisou em cima do coração dela, porque ele não guarneceu. Agora deixa eu fazer uma pergunta: uma casa dá para recuperar? Dá ou não dá? Dá para refinanciar. Mas a confiança dá para refinanciar? Dá ou não dá? Não dá para refinanciar. Dá para refinanciar um filho? Não. Uma amizade dá para refinanciar? Não dá. O diabo, quando rouba a casa, poxa, é ruim, mas quando ele rouba os bens, quando ele rouba o que está dentro, assim, seu casamento, seus filhos, relacionamentos, amigos, coisas que o dinheiro não compra, ele também quer saquear. Outra coisa importante, posso falar uma coisa aqui: não exponha muito a sua vida nas redes sociais, não exponha muito os seus filhos, a rotina, não exponha muito, cuida, preserva um pouco a sua casa. Seja intencional nas redes sociais. O que é ser intencional, pastor? Entra com propósito. Tudo bem, tem gente que vive das redes sociais, seu trabalho depende disso, está tudo certo. Então entra com propósito. Como que eu entro com propósito? Você vai lá, faz o que tem que fazer e sai. Porque se você não fizer isso, meu irmão, escute o que eu vou dizer, escute o que eu vou dizer. É como se você entra na rede social sem propósito, você vai entrar no propósito da rede social. É como você ir lá na praça da cidade, abrir a boca assim, fechar os olhos e botar uma plaquinha: bota o que quiser aqui. As pessoas vão jogar xepa de cigarro. Por quê? Você está com a boca aberta na praça. Quando você entra na rede social e fica assim, você está comendo com a boca aberta e os olhos fechados. É o algoritmo que está escolhendo a comida. Oh meu Deus. Eu estava vendo agora uma reportagem de um homem, um dos criadores da IA. Ele abandonou o projeto da IA. Ele falou: a IA vai destruir as pessoas. Sabe qual é a doença que está vindo agora? Pessoas apaixonadas pela IA, tendo um relacionamento afetivo. A IA, sabe por quê? Porque a IA está ali pronta e responde e dá atenção a hora que eu quero. E o meu marido, não. E aí as pessoas estão se envolvendo emocionalmente com a IA. Aí a gente está pensando assim: mas o Flamengo vai cair ou não? E o Vasco? O Vasco não tem jeito. Tudo bem, irmão, pode torcer para o time. Tem um com a camisa do Flamengo aqui, alguém viu alguém aqui?
está repreendido, viu? Tu é muito corajoso, mas tu está repreendido. Mas não tem problema, pastor, ir no jogo do Criciúma? Claro que não tem problema, eu quero que o Criciúma vá para a Champions League, eu quero que ele vá. Tem chance? Não tem, né? Tóquio, rumo a Tóquio, eu torço para o Criciúma. Está tudo certo. Agora eu não posso dormir ao ponto de comer pão e circo, enquanto tudo ao meu redor cai, e o diabo entra dentro da minha casa. Não tem problema nenhum. O que a minha filha está vendo? Felipe Neto? Cuidado, tá? Isso. Aí o diabo vem e saqueia. Quando saqueia o coração, pegou o coração da sua filha. E agora? E esses inimigos que podem ser grandes, e aqui eu quero entrar na outra esfera do texto, que é o que? O inimigo mais forte que vem. Aí, meu irmão, o inimigo é mais forte. Eu sou filé de grilo e o cara é um monstro. O cara é grande, pô. O cara é maior que eu, mais forte que eu. O texto diz que ele vem e tira a armadura quando ele é mais forte. Aqui entra uma coisa que nós cristãos temos como fundamento: a graça. Porque nós não confiamos na nossa armadura. Quem pode dizer amém? Eu não confio na minha hombridade, até porque eu não tenho os olhos em todo o tempo, e não consigo ver tudo que os meus filhos veem. Eu não consigo preencher todos os espaços vazios. Logo eu não consigo ver tudo, eu não consigo cuidar de tudo. Vai ter algum momento que eu não vou conseguir estar tão perto da minha esposa. Então um homem de Deus, que é forte, que se arma, que se prepara, ele confia no Senhor. Porque o valente é mais forte. Quem é o valente mais forte? E o diabo é mais forte que você. O diabo é mais astuto que você. O diabo é mais inteligente, tem mais tempo de vida que você. O diabo tem mais estratégia que você e eu. Então, se ele é mais forte, se ele é mais valente, tem mais tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar corretamente e confiar que o meu Deus, enquanto o sentinela vigia, Deus guarda a casa. Enquanto o construtor constrói, Deus edifica. Em vão será construir se Deus não edificar. Em vão o sentinela vigiar se Deus não guardar. Há uma confiança que é a fé pura, a fé simples. O texto diz, né? Você conhece o texto? Salmo 127:1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que constroem. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, mas não alcançarão bens, porque o Eterno concede até aos que dormem. O que ele está dizendo? Apologia à vadiagem? Esse texto é apologia à vadiagem? Ele está dizendo, não adianta trabalhar até tarde, acordar cedo, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Isso aqui dá uma vontade de ficar em casa, não dá? Não, Deus dá enquanto dorme, o que eu vou fazer? Dormir, irmão. Quanto mais eu dormir, mais Deus me dá. Parece que é uma apologia não trabalhar, né? Mas aqui diz assim, ó, que se o Senhor não edificar, em vão é edificada. Ou seja, pode até cair. Esse é o segredo. Se o Senhor não edificar, pode cair. Mas se você edificar, pode cair, mas se o Senhor edifica, não cai. Nós treinamos e nos equipamos para a guerra, mas nosso coração descansa naquele que chamou eu e você para a guerra. A minha confiança, a sua confiança está no Senhor. É interessante que os gigantes, eu trago como referência Golias. Quem é Golias? É aquele cara que passa da nossa altura, do nosso limite, porque ele é mais alto, e ele nos afronta nos pensamentos, ocupam pensamentos. Isso são gigantes, porque o texto diz que ele acordava de manhã e enfrentava o povo,
e no final do dia ele vinha e enfrentava de novo. Então o que é um inimigo? É aquele que acorda com a gente e dorme com a gente. É minha esposa? Não, tá amarrado, deixa eu refazer essa frase. Aí o inimigo é quem dorme com a gente, acorda com a gente, fica mal. Você entendeu, né? O inimigo é... Vai chegar em casa dizendo assim, ó, amor, o pastor falou que você é meu inimigo. Quem é esse gigante que nos perturba? A gente acorda e pensa o quê? No boleto gigante, no pecado gigante, no medo gigante. E quando vai dormir, pega no sono fácil? Não pega, porque o gigante está ali na sua mente, dizendo, amanhã eu te espero de manhã, você não vai vencer. Isso são gigantes. Golias fazia isso, e ele era grande. Então gigante é aquele que ultrapassa o nosso limite, é mais forte que a gente, e está na nossa mente, perturbando. Ele fica ali. Interessante que 1 Samuel 17:16, que diz que 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e no final do dia. Essa voz que perturba. Agora, recebe essa frase no seu coração: mais forte que nós. Repete comigo: mais forte que nós. Fala assim: o meu inimigo é mais forte que eu, mas não é mais forte do que aquele que me chamou, mas não é mais forte do que aquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o tamanho do inimigo, é o Deus que me colocou como pai, que vai me dar força para ser um bom pai. É aquele que me colocou como marido. Se Deus me deu uma esposa, Ele sabia o que estava fazendo. Se Deus me deu uma empresa, Ele sabia o que estava fazendo. Se Deus me deu um ministério, Ele sabia o que estava fazendo. E eu quero te abençoar com algumas palavras. 2 Reis 6:16. Guarde essas palavras e eu oro agora para que elas fixem no seu coração. No dia da batalha, lembra delas. 2 Reis 6:16. Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão no mundo. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Salmo 28:7. O Senhor é minha força, é o meu escudo, nele confio, o meu coração descansa no Senhor. É em vão vigia a sentinela. Por mais que a gente vigia, sempre vai ter ponto cego. Nessa nossa verdadeira segurança não está na nossa armadura. Nós vamos nos equipar, nos armar, treinar para resistir o dia mau. Assim como Davi, que treinou com a funda ursos e leões e depois derrubou o gigante. Mas nós vamos até treinar jogar pedra, mas quem vai guiar a pedra é o Senhor. Quem vai cuidar da nossa casa é Deus. Bondade e misericórdia me seguirão. Eu oro para que Deus proteja os seus bens mais preciosos. E se alguém aqui teve a sua casa já saqueada, que Deus restitui o que o diabo roubou e traga de volta. Deus é poderoso para restituir o que o migrador comeu, o que o diabo roubou. Se você perdeu algo, se você confiou na sua armadura, se você confiou na sua religião, se você confiou no seu ministério, na sua capacidade, no seu diploma, na sua performance, e o diabo veio e roubou tudo isso, é a hora de você dizer: não é a minha performance, não é a minha força, não sou bom, Deus é bom. Então, essa noite eu queria orar com você, para que você tenha e eu possamos ter essa consciência de que é o meu papel ficar armado, preparado para o dia mau, para o inimigo, por sentinela. Mas pode ter certeza que todos nós aqui já jogamos o celular longe quando Deus estava vindo. Todos nós aqui já saímos da página que a gente estava quando a esposa estava chegando. Todos nós aqui, em algum momento,
Fizemos de conta que éramos crentes, só para disfarçar. Mas Deus viu que não adianta vir aqui no culto levantar as mãos só para alguém ver. Não vale nada. Mas se for de coração, você pode ser o homem mais fraco desse culto hoje aqui. Vou repetir essa frase. Você pode ser o homem mais fraco, com menos pedigree, o homem que não teve uma fé fundamentada, não teve um pai, não teve uma mãe, pelo contrário, foi abusado, agredido, é órfão. Você pode ser o pior, o mais fraco dos homens aqui. Você pode guarnecer a sua casa e vencer esse gigante, porque Davi era pequenininho, os irmãos dele eram mais fortes, mas Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. No mundo, dependência é coisa ruim, dependência química, dependência emocional, dependência financeira, é bom ou ruim? Bom ou ruim? No reino de Deus, dependência de Deus é uma virtude. Nós somos dependentes do Senhor, e da sua bondade, e da sua graça. Se você concorda comigo, levante uma das suas mãos e diga assim: eu reconheço que sou fraco, limitado, não sou forte, mas dependo daquele que me fortalece, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. Faça a sua oração agora, você e Deus. Faça uma oração sincera. Saia daqui dependente, saia daqui dizendo: Deus, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou dormir bem hoje. Eu vou dormir bem porque o gigante não vai mentir, montar um triplex na minha mente. Não vai. O gigante não vai me perturbar o meu sono. Eu vou dizer como o salmista no Salmo 4: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Eu não repouso seguro porque a conta bancária está cheia, não importa se está ou não. Eu repouso seguro porque o Deus de Israel, preste atenção nisso, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e a terra, me abençoa, guarda a minha casa. A minha fé não é evangélica e não é fé católica, a minha fé é no Deus criador dos céus e a terra, o Deus que me chamou. E todos os demônios que querem perturbar a nossa casa, eu queria que você levantasse a sua voz em oração agora. Você, como homem com autoridade, não perfeito, mas com autoridade, você declarasse agora: a minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, os filhos que eu tenho e os que virão, os meus netos pertencem ao Senhor, os meus bisnetos pertencem ao Senhor. Satanás, em nome de Jesus, tu não tem nenhuma autorização, nem autoridade para colocar os pés, mãos, pensamento, olhos ou fala dentro da minha casa. Eu repreendo toda a porta de acesso, no nome de Jesus. Todo demônio, assim como Jesus expulsou demônios, nós declaramos: demônios, bate em retirada da minha casa, do meu casamento, da minha família, da minha esposa, da minha vida, no nome de Jesus agora. Porque nós não negligenciamos o mundo espiritual. Nós sabemos que o diabo é astuto, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Tudo posso, e eu posso tudo naquele que me fortalece. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, vencedor de batalhas, Senhor dos exércitos. Ele é guerreiro forte, em nome e no nome de Jesus. Queria que você botasse a mão no ombro do irmão, vamos orar junto.
Eu vou colocar diante de Deus aqui o Fábio Silva, que está na UTI, precisa de uma intervenção. Deus é poderoso para visitar o Fábio agora, onde ele está, lá no hospital. Deus, visita o Fábio agora. Deus, não sei o que é, mas o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus gigante, um Deus que não cabe no hospital, um Deus que coloca o oceano na palma das mãos, um Deus gigante. Visita o Fábio. O Senhor é um Deus tão grande, mas consegue visitar lá no leito o Fábio agora. E qualquer um agora que está pedindo também, incluímos junto com o Fábio Silva essa oração. Deus, em nome de Jesus, se há uma necessidade de intervenção, intervenha de uma forma sobrenatural. Nós abençoamos agora uns aos outros. Abençoa o irmão da direita, abençoa o irmão da esquerda. Deus, guarda o meu irmão, derrama sobre ele, cuida da casa dele, que ele saia daqui renovado no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus, ele é maravilhoso.